Olá pessoal, dando continuidade na demonstração do sistema ERP do Alibar, faltou mostrar algumas outras funcionalidades. Então o objetivo desse vídeo é mostrar as que ficaram faltando. Nossa intenção é que seja o último vídeo sobre esse assunto, sobre esse ERP, a não ser que apareça alguma outra coisa muito interessante que vale a pena fazer mais uma gravação. Bom, o que faltou mostrar para vocês? Algumas utilidades que são interessantes, impressão de código de barras. Isso aqui basicamente é para quando você efetuar a compra ou recebimento de mercadoria, cada produto que você cadastrar, você pode atrelar um código de barras, você pode etiquetar esse código de barras no seu produto. Então fica fácil depois de localizar. Utilidades também a parte de gerenciamento eletrônico de documentos. Ficou faltando mostrar a parte de contatos, né? Que mais? Na parte de HR temos a parte financeira, pagamento de salários, férias, lançamento de despesas. Eu diria que o HR é bem muito simples, tá? Não tem, por exemplo, apontamento, relógio, horas extras, assim, uma série de coisas que dentro do RH é necessário, a gente não encontra aqui nesse módulo, então ele é bem simplesinho. Mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês. A parte de agenda, Outlook, tem a parte de projetos e tarefas e a caixa registradora. Bom, vou começar então com a impressão de código de barras. Fica aqui, ó, na parte de utilidades. Então, apenas lembrando, a gente cadastrou alguns produtos, né? Então, por exemplo, essa placa de vídeo, quando eu fiz o cadastro, eu atrelei esse código do material, utilizei um código de barras aqui, eu defini no cadastro, que eu vou estar trabalhando com o code 128 e que o meu valor de código de barras vai ser exatamente o código do meu material. Então, mate 00000 alguma coisa 2, né? Então tá aqui o código de barras. Então qual que é a ideia? Fiz a compra, recebi a mercadoria, fiz a compra da mercadoria, recebi a mercadoria e aí eu posso fazer a etiqueta e colar essas etiquetas na minha embalagem de cada produto, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar justamente essas etiquetas. Então utilidades, imprimir código de barras e aí o sistema ele dá algumas opções, tá? Eu vou estar utilizando, deixa eu ver, uma que eu achei bacana. Vou tentar essa 2x5. E aí ele pergunta quantas etiquetas eu quero por página. Vou colocar aqui 10. E aí a gente pode fazer a impressão através de um produto, né? Então, se eu tiver aqui o código, né, do material, clica nesse botão aqui e ele preenche para você automaticamente. Qual que é o código de barras, o valor do código de barras, e qual o tipo de código de barras que você está utilizando. Então nós temos essas opções aqui. Como eu estou trabalhando com letra e número, estou utilizando o code 128. E aí a gente clica nesse botão e ele gera a página de impressão. Tá? Esse é um modelo. Deixa eu ver esses 2x7 aqui. Outro modelo tem um que eu gostei, que ele mostra as marcas, mas eu já não lembro qual é, deixa eu ver. O objetivo qual que é? Esse aqui. Faça um teste, né? Lógico, é necessário vocês terem um papel de etiqueta, né? Estilo Pimaco que corresponda a essas medidas aqui. Mas esse é o objetivo, gerar as etiquetas e colar nos produtos, tá? Então a gente mostrou a nossa primeira dica aqui que estava faltando. A parte de GED, pessoal, ele fica aqui na parte de documentos, tá? Existem duas pastas aqui em cima, as manuais e as automáticas, né? Automática é qualquer documento que foi gerado ao longo dos processamentos dos cenários, né? Ele vai girando aqui automático. Então, por exemplo, orçamento. Tem um, dois, três orçamentos aqui. Ao simples fato de ter gerado o orçamento, eu posso clicar aqui e a qualquer momento consultar esse orçamento que foi feito. Tá? Então essa é a ideia. Então, faturas de fornecedores, faturas de cliente, tudo que eu gerei ao longo dos meus processos, ele vai trazendo para cá. Projetos, né?
E as pastas manuais. As pastas manuais, qual que é a ideia? Você cria as suas pastas, tá? Então eu criei uma pasta teste aqui. Pode criar subpasta. Atrela a pasta raiz, né? Então uma descrição qualquer, cria a pasta e você vai montando a sua raiz, a sua estrutura, né? E aí, dependendo de onde você quiser armazenar seu arquivo, é só escolher o arquivo que está aqui. Vou pegar um qualquer e enviar, tá? Então, ou seja, ele faz toda a gestão dos arquivos dessa maneira, tá? O que eu senti falta aqui no gerenciamento é, por exemplo, eu quero fazer uma busca de algum documento. Então, isso eu não encontrei. E quando a gente fala de gerenciamento eletrônico de documentos, é importante realmente você ter uma forma de fazer pesquisa, né? E aqui eu acabei não localizando isso, é tudo no olho, tá? Então, falamos de impressão de código barra, gerenciamento eletrônico de documentos. A parte de contatos ficou faltando também. Isso fica em empresas, contato, endereço. Qual que é a ideia? Eu tenho uma empresa, eu tenho um cliente, tenho um fornecedor cadastrado e aí eu posso fazer o cadastro de um contato e atrelar esse contato ao meu fornecedor, tá? Então, por exemplo, eu criei esse Sheng Long aqui, é um diretor comercial da Seagate. Se eu clicar aqui, ele traz os dados, quem que é a pessoa, primeiro nome, segundo nome, que mais? Os telefones, informações pessoais, quando que é o aniversário dele. Aqui ele gera um vCard, isso é muito bacana. Que mais? Ou seja, com o vCard eu consigo importar e exportar para o meu Outlook, tá? Então é bem tranquilo, é interessante. E aí quando você cria, por exemplo, um orçamento, um novo pedido, né, ao fornecedor, então vamos pegar aqui Seagate. Automaticamente ele, na parte de endereços contato, ele vai trazer quem é o seu contato lá do fornecedor, tá? E aí quando você cria o seu pedido de compra, ele manda, lá no pedido ele coloca o endereço, ele coloca o nome da pessoa. Claro, se tiver mais de um contato na empresa, você abre o match codezinho aqui, né, essa lista e escolhe a opção, tá? Qual seria o seu contato efetivo dessa negociação. Tá? Não vou gerar um... Bom, eu falei que não ia, mas vamos pegar um material qualquer. E aí eu vou gerar para vocês aqui o nosso pedido. Cadê? Seagate. Interessante, só porque eu falei que vou confirmar ele. Aqui, contato e endereço, Sheng Long. Eu vou gerar novamente. O teste que eu fiz anteriormente, o que ele fez? Ele colocou o código da pessoa, o nome da pessoa direitinho aqui. Mas nesse exato momento não está fazendo. Ainda está com a questão de teste. Mas tudo bem, mas funciona. Ele traz aqui, enviará o nome da empresa, ele traz o seu contato aqui na empresa. Esse que é o objetivo. Eu não vou perder tempo tentando descobrir o que está acontecendo. Na parte de financeiro aqui, pagamento de salários, simples. Entra na área financeira, ele abre aqui a parte de salários, né? Já fiz um pagamento de um salário aqui, um diretor financeiro, fictício. Eu posso fazer um novo pagamento, posso escolher um outro empregado, um diretor comercial, ou um comprador, sei lá. E aí, vamos supor que esse comprador ganha 6 mil reais. Vou tirar do Itaú, fazer uma transferência e está feito o pagamento do salário. Isso
tá atrelado nas configurações, na parte de módulos, lá em HR. Na hora que se ativa salário, apesar de estar em HR, ele vai para o módulo de contabilidade financeira. Tá? Que mais que é interessante mostrar para vocês? Despesas, salário, gastos sociais. Na parte de CMS, pessoal, tentei fazer um teste. Não gostei muito, ainda não tá legal a parte de CMS, então eu nem cheguei a mostrar aqui para vocês. ICMS é pagar até que ele traz, né? Mas a recuperar, ele não dá a opção de você configurar as alíquotas. Então eu acho que ainda precisa melhorar um pouco a parte de ICMS. Quanto que eu paguei no ano, tá vendo? Então ele tenta montar um controle, mas ainda não é efetivo. O que mais? Falamos então de contatos. Contatos aqui tanto para cliente quanto fornecedor, tá? Você está montando uma agenda, na verdade. Falamos de salário. Parte de férias é bem simplesinho também. Lá em HRM, você tem aplicar para férias, é quando você vai falar, é você mesmo está aplicando, né? A demanda para férias tem que ser feita no mínimo 31 dias antes. Quando você está solicitando suas férias, então você mesmo está fazendo a aplicação de férias, mas o pessoal de RH pode vir aqui em férias e aí fazer, como é que se diz? A inclusão de um usuário aqui que vai também estar entrando em férias. De quando até quando, né? E aí quem fez a revisão queria a demanda de férias. O registro de férias nada mais é o seguinte, todos os seus funcionários e quantos dias de férias eles têm direito, tá? E aí isso pode ser alterado. Relatório mensal, não tem nada por enquanto. Registro de férias, balancete de férias. Então tá aqui, por exemplo, esse aqui tem direito a 30 dias, 60 dias. Pode modificar, colocar uma nota, né? Então realmente é bem simples. Ainda na parte de HR, tem o lançamento de despesas, que seria isso aqui, deslocamento de despesas. Qual que é a ideia? Eu falo se eu fiz uma viagem, uma alimentação, algum outro tipo de despesa. Coloco o nome da pessoa que usou essa despesa, né? E a data, quando ocorreu a despesa. Aqui, apesar de estar com quantidade de quilômetros, o ideal é colocar o valor, né? Então eu gastei R$ 60 e aí eu fui visitar um cliente. Aqui algumas observações, nota pública ou privada, e grava-se e confirma. E aí isso dá o quê? Dá uma lista de relatórios, né? Estatísticas, por usuário, por fornecedor ou cliente, né? Quanto que eu gastei, valor total. Porém ele não traz detalhado, isso eu senti falta. Ele traz a lista aqui, ó. Deixa eu tirar o... Ele traz essa lista aqui, R$ 2.000, eu tive 2040, tive 4 consumos. Traz as estatísticas por mês, né? Mas ele não detalha, né? Para detalhar você tem que vir na lista aqui, mas tem um problema, que é, por exemplo, eu quero olhar por mês. Como é que eu filtro aqui? Eu vou ordenar por data aqui. Então ainda eu quero, por exemplo, exibir na tela só o mês de abril. Então é algo que senti falta também, uma melhor maneira de organizar o relatório, né? Aqui a qualquer momento vocês podem imprimir, tá? Tanto os gráficos quanto os relatórios. O
que mais? Agenda Outlook. Então essa parte aqui de agenda, né? É o Outlook mesmo, pessoal. Aqui vocês vão marcar suas reuniões. Tem eventos que são inseridos manualmente ou automaticamente. Automaticamente através de projetos, né? Não tem muito segredo, não. Pode modificar, é uma ação. Quando vai ocorrer a reunião, se tem, por exemplo, se está terminado, iniciado, quantos por cento, né? Aqui tem a questão de arquivos, né? Você pode anexar alguns arquivos. Então, também é bem simples. Se quiser ver aniversário dos seus contatos, ele traz aqui. Tá? Então, essa é a parte de agenda. Sem grandes mistérios. A parte de projetos, ela é interessante, mas muita gente vai falar que não funciona. Eu diria que não funciona não por causa do software, mas porque, infelizmente, no Brasil a gente gosta de fazer as coisas sem se planejar, né? E por mais que a gente planeje, a gente faz assim, olha, eu vou fazer o projeto em 3 meses, mas não explode, a gente não costuma explodir as atividades. Quais são exatamente as atividades que eu tenho para executar esse projeto do início ao fim, né? Então a gente faz lá o projeto, coloca 5 pontos, os marcos, né? E acabou. Não detalha. Difícil encontrar um lugar que gosta de controlar bonitinho o projeto, tarefa a tarefa, atividade por atividade, recurso por recurso. Seria importante a gente mudar essa nossa filosofia, né? Para ter um melhor controle de custos até, de tempo para executar uma tarefa. Mas olha, é difícil. É uma questão de cultura mesmo. Mas vamos aos projetos. O que a gente tem aqui? Você pode criar um projeto. Eu tenho os meus projetos. Esse aqui seria da própria pessoa, as tarefas que a pessoa está utilizando, né? Ou global, né? Então, um novo projeto. Não precisa ser meu, pode ser um global. Ele dá um código para você. Você dá o nome do projeto. Aqui, se você tiver um projeto, esse projeto seu for relacionado a um fornecedor ou cliente, é só selecionar aqui. Pode ser um projeto interno, né? Visibilidade é para todo mundo, pode ser todo mundo ou só os contatos do projeto. Quando começa o projeto, quando termina, sei lá, colocar quase 1 ano de projeto, a descrição breve do projeto. E a gente cria o cabeçalho do projeto, vamos dizer assim, né? Dentro desse cabeçalho, está aqui como rascunho, a gente pode confirmá-lo. O projeto está aberto e a gente pode ir alimentando o projeto, né? Os contatos do projeto. Vamos supor que quem vai participar do projeto, vamos falar que o Sheng Long aqui, ele vai participar, ele vai ser, pode ser um colaborador do projeto. E aí você pode colocar os seus contatos, você pode fazer uma lista enorme aqui dos participantes do projeto, né? Vamos supor que você é o gestor desse projeto. Então você pode colocar os recursos do projeto. É trabalhoso? Mas é bem bacana. Se tiver algum objeto, por exemplo, se eu gerar a cotação, se eu fizer compra para esse projeto, eu posso fazer a associação por aqui, tá? Então, por exemplo, orçamentos. Se tiver algum orçamento que é relacionado a esse projeto, posso criar um link. Pedidos, se eu comprei algum pedido para esse projeto, se eu gerei um pedido para esse projeto. Fatura, cliente, ou seja, aqui ele faz toda uma amarração para ter um controle financeiro, né? Quanto que eu gastei além de hora homem, quanto que eu gastei financeiramente nas compras e aquisições do projeto, né? Notas, documentos, aqui é para alimentar o GED, né? O gerenciamento eletrônico de documentos. Tarefas, esse aqui é interessante, né? Você pode adicionar as tarefas por aqui ou por aqui. São as atividades. E o gráfico de Gantt, né? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um projeto aqui já criado. O que eu fiz? Aqui em tarefas, eu criei algumas tarefas. Quando você cria a tarefa, pessoal, você pode criar ele lembra realmente um project, né? Você pode criar uma tarefa mãe, que seria o marco, né?
E dentro dessa tarefa você colocar subtarefas. E aí, uma vez que você cria essa tarefa, você pode indicar quais são os recursos que vão tá trabalhando nessa tarefa, o tempo dedicado é importante. Esse aqui é o apontamento, né? Quantas horas gastou para executar determinada tarefa. E aí, com isso, o sistema ele vai montando um gráfico, ele tenta montar um gráfico de Gantt com a visibilidade diária, semanal, depende do tamanho do projeto, né? Mensal, trimestral. Ele até que é bacaninha, viu? Por ser gratuito, ele realmente ele traz algumas funcionalidades bem interessantes. Vou tentar visualizar aqui o gráfico de Gantt. Bom, de projeto basicamente é isso. Vamos supor que tem a parte de apontamento de horas, né? Então aqui eu vejo as minhas tarefas, as minhas atividades, os meus projetos, né? Novo tempo dedicado significa o seguinte: é o usuário que está participando de um projeto, quando ele clica nesse botão, ele vai trazer todas as atividades que são relacionadas àquele usuário que está logado, né? No caso, o admin, né? Então, por exemplo, essa tarefa aqui eu já concluí 100%. Tinha planejado 4 horas, aí eu fiz 4 horas, ou seja, está dentro do que estava planejado. Posso fazer essa especificação que está programada para o dia 15, né? São 16 horas, eu posso falar que eu gastei 10 horas, tá? E aí agora eu vou colocar mais 6, vamos ver o que acontece. E aí ele soma. Ele pega as 10 horas que eu tinha anteriormente, colocou mais 6, deu 16 horas, né? Vamos entrar nessa tarefa. Para entrar na tarefa, eu tenho que clicar aqui. Essa é a minha tarefa. A carga horária planejada era 16. Quando eu fiz o apontamento de horas, o sistema determinou que eu alcancei 100% das minhas tarefas, né? E aí eu posso também, além de automaticamente ele determinar que eu alcancei 100%, eu posso declarar que eu encerrei as minhas atividades nessa tarefa, tá? Recursos, tempo dedicado, notas, documentos, tudo. Qualquer documento que eu gerei nessa tarefa eu posso anexar aqui. Então é bem tranquilo. Se a gente voltar na lista das minhas tarefas, então ele vai fazendo a somatória, né? Por enquanto tem 27,78% aqui feito. Então ele vai te dando estatísticas. Essa é a parte de projetos. E aí ficou faltando mostrar para vocês, por último, a caixa registradora. É um ponto de venda, tá? Seria esse item aqui. Vou mostrar para vocês. Vou fazer uma nova venda aqui. Qual que é a ideia, pessoal? É como se você estivesse utilizando um tablet ou um celular, né? Como pela... O que ele usa? Ele usa Wi-Fi para você fazer as vendas, né? Então aqui eu deveria digitar o código do meu produto, ou se eu tiver um leitor óptico, eu vou lá e pipo minha etiqueta, né? Como eu não tenho, então eu vou digitar aqui. Eu não sei quantos zeros tem. E aí, na hora que eu bipo, ele já traz o código, traz o material aqui, né? Se eu não souber o código do material, simplesmente abro a minha listinha aqui, né? Mas a lista pode ser gigante, né? Dependendo dos produtos que eu tenho disponíveis aqui. O que mais? Quanto que eu estou vendendo? Ele traz quanto eu tenho em estoque, o preço unitário, tá? Aqui, pessoal, tem que tomar cuidado. Você precisa configurar. Vamos fazer assim, deixa eu dar um logoff. O interessante é você configurar um fornecedor, na verdade aqui seria um cliente genérico, né? No Brasil não dá muito certo porque você está fazendo um PDV, ele vai querer que imita a nota, né? Então tem que ser. Não pode ser um cara genérico, né? A não ser que você venda sem nota, né? Sabe quando você emite um cupomzinho fiscal e o usuário fala, ah, não quero nota, né? Então você usa o genérico.
Agora, se é um cliente que quer nota, não vai ter jeito. Vai ter que fazer um cadastro antes desse cliente para poder trazer ele aqui, né? Eu vou logar. Aqui seria o armazém de onde que ele vai fazer a baixa de estoque, tá? Isso é configurável, você pode criar um armazém próprio para o seu ponto de venda, né? As contas efetivas para você receber, se vai ser Itaú, se vai ser o Caixa, né? Vamos logar. E aí aqui vocês já viram, coloca seu código do produto, quantas peças você vai vender. Que mais? Se tem desconto ou não, aqui tá trazendo os R$ 300, se tem ICMS ou não. Vou adicionar esse artigo, né? Trouxe os R$ 300. Então aqui ele tá montando o cupomzinho, né? Então eu vou vender um de cada. Ó, esse cara aqui ele não tem preço nenhum. Não está cadastrado o preço para esse cliente. Então eu não vou colocar esse produto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer que eu receber aqui R$ 400, ele vai calcular o troco, né? E aí como que o cliente pagou, cheque, dinheiro. Então vamos fazer de conta que foi em dinheiro e eu tenho que dar um troco de R$ 100. Tá? E aí eu vou validar essa fatura. E a gente pode imprimir o cupom. Esse formato aqui de folha, pessoal, realmente seria um cupomzinho fiscal, aquela impressorinha pequenininha térmica, tá? Bom, fiscal aqui no Brasil, né, tem que ter um valor realmente fiscal. E se a gente olhar aqui esse documento, ele não faz isso, tá? Não é um cupom fiscal, é um cupomzinho sem valor fiscal, vamos dizer assim, tá? Então esse é o cupom, tá aqui. Essa é a ideia, é uma caixa registradora, realmente é uma caixa registradora. O que mais? E ele gera uma fatura também. Na hora que você faz a venda, ele gera uma fatura para depois. Bom, aqui ele acho que já está até marcado como pago. Ó, em espécie, né? Já pago. Perfeito. Então, eu posso fazer uma nova venda e atender um novo cliente. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Na parte de configuração, a gente praticamente ativou quase tudo aqui, tá? Essa ferramenta dos sistemas eu não mexi. Lista de e-mail, que mais? Exportação de dados, importação de dados, isso aqui eu não quis testar. Essa parte de membros eu até testei, mas eu não achei muito interessante, não quis mostrar para vocês. Bolsa, então tem coisa que realmente eu vou deixar vocês se divertirem por conta. Tem outros módulos também, um módulo que eu coloquei novo aqui foi esse PI Barcode. Foi esse módulo que possibilitou gerar os códigos de barras, né? O código barra que veio junto com o sistema ele não funcionou, não conseguia fazer funcionar. Então foi com Pi Barcode. Na verdade é um com o outro, né? É a somatória dos dois. Que aí você fala quem que você vai estar utilizando aqui, ó. Tá vendo? Ó, Pi Barcode. Aí funcionou, tá? Bom, não tem mais muito o que falar a respeito do sistema. Tem bastante coisa, é interessante, é gratuito. Realmente diria que é para empresas que querem ter o controle de estoque, porém sem se preocupar com questão de produção, porque aqui não tem lista técnica, não tem produção, ordem de produção, não tem nada disso. Tem uma gestão de documentos, gestão de projetos, tem uma gestão financeira até que é boa, eu gostei da parte financeira, os relatórios são bons, os gráficos são bons, cadastro de cliente, fornecedor é bom. Porém, não é um software completo, não é RP completo, totalmente voltado para o Brasil, né? Mas ele ajuda bastante, é melhor do que nada, melhor do que você trabalhar com Excel, isso sem dúvida. Entre o Excel e um sisteminha desse aqui, eu sem dúvida não iria trabalhar com Excel, eu iria já migrar para algo assim, que é um pouco melhor, mais profissional, tá? Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo, um outro assunto. Até mais.